Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. O texto que nós iremos ler, bem conhecido, faz parte do Sermão da Montanha. E Jesus Cristo, ele proferiu as mensagens e os ouvintes atentos ouvindo a palavra. E lá no final do Sermão da Montanha ele fala sobre 2 alicerces, um firme e um alicerce também que não estava muito firme. A conclusão do sermão ele diz: quem ouve minhas palavras, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante e é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, quando vierem as inundações, os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensinamento, quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Esse aqui é o Sermão da Montanha. Jesus Cristo falando sobre aqueles que obedecem. A ênfase de todo o sermão está justamente nessa palavra final. Está em fazer o que Jesus ensinou, por meio de uma vida de retidão. Ouvir e não obedecer, preste atenção, porque é muito importante essa visão aqui, a apresentação da palavra de Cristo. Ouvir e não obedecer, não se engane, não será abençoado, porque ouve a palavra, mas não tem retidão, não tem obediência. Então Jesus Cristo fala aqui que não será bem sucedido, rejeitando a palavra do Senhor. O sábio, nesse texto, ele reconhece que Jesus é o cumprimento de todas as promessas, e seguindo as suas palavras e andando no seu caminho, sim, essa casa ela será bem sucedida. Pensando na questão família, com esse viés, como pode ser uma casa bem sucedida, uma família bem sucedida? Temos essa proposta de anunciar a palavra nesta manhã. Assim como cada pessoa, as famílias também precisam ser edificadas sobre a rocha que é Cristo. Jesus Cristo está falando seus ouvintes imediato ali, mas a gente começa a fazer também, fazendo uma apreciação como a casa, como família. O que acontece com a família que obedece e o que acontece com a família que não obedece. Aqui na verdade é muito simples o ensino de Cristo, não há como não entender. A simplicidade é grande, mais profundo. 2 casas, uma casa que cai e uma casa que não cai. Uma casa que cai e uma casa que não cai. Você falando isso para qualquer criança vai entender. A casa que cai e a que não cai. A família e as tempestades. Essa semana eu falava na igreja sobre as tempestades e como elas surgem, os ventos contrários, as situações que surgem de repente em nossas vidas. Parece que está tudo tranquilo, mas de repente vem algo que quer como que destruir e você precisa ter reserva, você precisa ter solidez. O versículo 25 fala de chuvas, fala de rios, fala de ventos, grandes metáforas para indicar as lutas, as provações e as angústias que no mundo elas vêm, as aflições. Isso mesmo, esses rios, esses ventos, essas chuvas, bem pode ser as lutas, os desafios, as crises, as dificuldades que a família enfrenta. Quem sabe você que me escuta agora, pastor, eu estou passando por uma grande luta familiar. A família passa por lutas, a família passa por dificuldade, a minha, a sua, e hoje mais do que nunca, a família é muito bombardeada, instituição de Deus, mas que realmente nesse mundo é muito afligida de todos os lados. E eu observo nesse texto, o objetivo principal do inimigo é atingir a minha família e a sua também. Precisamos ter cuidado, precisamos pedir a Deus misericórdia, vigiar. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Quando ele fere a família, Satanás, ele fere o Estado é atingido. Quando Satanás fere a família, a escola
também está sendo atingida. Quando o diabo, os demônios, eles destroem uma família, a igreja também será atingida, sofre. Quantas igrejas chorando, separações, filhos envolvidos em drogas, filhos envolvidos em tantas coisas, no homossexualismo, tantas coisas que vem a palavra de Deus e traz uma tristeza tão grande. À luz da Bíblia, é reprovável. A palavra de Deus aponta que Jesus Cristo, ele fala de obediência à sua palavra. Se a gente for ver o livro dos princípios, Deus instituindo o casamento, ele criou o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só, e ele fez uma auxiliadora, uma adjuntora. Ele criou o macho, mas ele viu que o macho precisava de uma fêmea. É o que a palavra de Deus diz, e ali foi instituída a família. Então, quando a família é atingida, a igreja é atingida, o Estado é atingido, a escola é atingida. E sabe que eu quero dizer também nesta manhã, irmão, nessa reflexão, nessa mensagem, quais são as estratégias do diabo? São muito conhecidas: sexos, bebidas, drogas, consumismo, ativismo, falta de tempo. O inimigo tem armado laços para envolver a família, distração, para a família não estar, por exemplo, numa escola bíblica dominical, na igreja. Trabalhamos a semana toda, aí vem um cansaço, um enfado, e às vezes essa família já não vai mais à igreja, já não tem o Salmo 122, quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes a gente não tem tempo, verdadeiramente, é a tirania do urgente, tudo é muito corrido, mas precisamos ter tempo para o Senhor. Aliás, o próprio Cristo diz: buscar em primeiro lugar, pois, o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas famílias cansadas, exaustas, oprimidas, sobrecarregadas, que precisa sim estar em Cristo. Aí vem o inimigo, descansa, procura um lazer. Eu me lembro certa vez, uma determinada irmã disse: pastor, eu conversando com minha família, me reuni e eu ando muito cansada, meu trabalho, minhas atividades, e chegando meus filhos, chegamos a uma conclusão, que no domingo eu preciso de lazer, eu preciso de uma praia, eu preciso de um campo, eu preciso me divertir. Então quero me comunicar meu afastamento da igreja, porque eu não tenho um tempo para mim, o único tempo que eu tenho é no domingo, e mesmo assim eu vou para a igreja. E ali ela colocava um ponto final na sua relação com a igreja. Que palavra, meu irmão, que pensamento. Queridos irmãos, a igreja é lugar de adoração, de encontro com Deus. Sim, claro que você pode se encontrar com Deus na sua casa, no seu trabalho, mas a igreja, como é importante ser igreja, como nós vivemos um momento sublime, terapêutico, de crescimento, de aprendizado. Jesus Cristo chegou a dizer: a minha casa será conhecida como casa de oração. Também lá em Hebreus fala o autor sagrado que alguns têm se habituado a estar fora da igreja, têm estado distante da casa do Senhor, e muitas vezes vem a frieza. E a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. As tempestades, queridos irmãos, às vezes são essas provações, tentações e lutas. Quantos laços, quantas famílias estão atravessando momentos de angústia, de dor, de desafios. São as tempestades que assolam. Então, família e tempestade é um tema até para congresso. Tempestade. E você vai dizer: quantas tempestades, pastor, eu tenho passado? Mas que nessas tempestades nunca deixe o seu lugar, nunca deixe a palavra, nunca deixe a casa do Senhor, nunca deixe a Cristo. A família é o sólido fundamento. Aqui no versículo 24 faz uma lembrança, o próprio Cristo: o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha. À luz do ensino das Escrituras Sagradas, a rocha é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a rocha dos séculos. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Não deixe o Senhor, se firme, tenha reserva, busque a Deus, cave poço. É tempo de buscar mais a Deus. Jesus está voltando. E muitas pessoas, infelizmente, as lutas aumentam e deixam muitas vezes a casa do Senhor. A família precisa de uma base. A minha família, a sua, precisa de uma licença. Eu estou aqui de frente da minha esposa, está comigo aqui nesta manhã. É uma batalha. Não é fácil a vida dois, mas Deus tem nos dado graça.
Estamos chegando aí a 35 anos de um relacionamento pela misericórdia. Casamento, 35 anos, mas entre o casamento, namoro, noivado, quase 40 anos. É Deus quem faz isso. Só o Senhor é quem sustenta, porque a família precisa ter base, e a base é Cristo. O fundamento da família, ela é o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, escuta essa palavra. A família, ela não pode ficar solta. Se ela ficar solta, ela se torna frágil, volúvel, não resiste os embates da vida, ela se desintegra. É isso mesmo que você está ouvindo? Na prática, meus irmãos, é isso o que está acontecendo no dia de hoje com a família. Divórcios, separações, não é? Crianças abandonadas, violência doméstica, feminicídios, tantas coisas até acontecendo, suicídios, adolescentes envolvidos em drogas, que não falam com o pai, não falam com a mãe, filhos distantes, filhos realmente doentes, pensamentos acelerados, depressão, tudo isso acontecendo na casa, filhos tirando a vida de pais, conflitos sempre existiu, mas parece que tem aumentado, pais tentando contra a honra das suas filhas. Está um caos. Só Jesus Cristo, Ele pode mudar essa história. Uma família com solidez na palavra do Senhor Jesus Cristo, somente ela. Apesar de todas as tempestades, irmão, essa família, ela ainda está ali, aquela casa não cai. Sabe por quê? Porque ela tem um fundamento. O fundamento dela não é uma religião, não é uma placa de igreja. O fundamento dela é Cristo, é o Senhor dos senhores, é o Senhor que salva, é o Senhor da família. E eu queria, nessa breve palavra, falar do segredo da vitória da família. O segredo da permanência. Está aqui no versículo 24 também, que esclarece. O homem prudente, ele ouve e pratica a palavra do Senhor. Ouvir e praticar. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, mas muito mais bem-aventurados aqueles que praticam a palavra. O segredo para o bem-estar, o segredo para a harmonia e o segredo para o equilíbrio da família, da tua casa, da nossa casa, é a prática dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. A Bíblia é o manual do viajor, a Bíblia é o manual da família. Não basta consultá-la apenas, não basta ter a sua Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 ou o Salmo que você quiser. É preciso ler a palavra, é preciso examiná-la, é preciso estudá-la, é preciso levar a sério o que a Bíblia nos ensina. Quando eu leio a palavra, quando diz assim, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer não vai se afastar desse caminho. Eu não estou dizendo aqui que não tem lutas, as lutas são e têm aumentado, mas quando você está olhando para Cristo, você não vai afundar, você permanece firme. Cremos, queridos irmãos, eu creio na urgente necessidade de uma volta para a palavra de Deus. Não pode apenas ser um enfeite nas nossas casas. A Bíblia precisa ser lida, a Bíblia precisa ser praticada pela família. O culto doméstico, sim, ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é luz, ela é a bússola, ela é espada, ela é fogo, ela é pão, aleluia. A Bíblia, ela é alimento para nossas vidas. O próprio Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ela é a espada do Espírito, ela é fogo. A Bíblia, ela é refrigério. Queridos irmãos, eis o segredo. A palavra viva e eficaz, a palavra penetrante, a palavra de Deus. Gostaria de deixar para a sua reflexão. Você não está escutando por acaso o pastor Samuel Bernardes nesta manhã. Deus marcou esse encontro. Aliás, é um encontro divino. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui. Estou alegre, pregando a palavra. Minha esposa aqui do meu lado, falando sobre família, falando sobre essa solidez. Em Mateus 7, 24 a 27, fala de duas casas. A que não cai e a casa que cai. Sabe, amados, a minha oração nesta manhã é que sua casa esteja firme na rocha. Minha morada na rocha está. Pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, vamos construir nossa casa sobre a rocha dos séculos. Jesus Cristo é a nossa única esperança. A Bíblia deve ser o manual da família e colocar em prática os seus ensinamentos é um dever, é uma ordem de Cristo, examinar a Escritura e praticar. Há uma urgência na volta da palavra do Senhor.
A Bíblia precisa ser lida e praticada fielmente. Jesus nos ensina a construir uma casa sólida no amor de Deus, na compreensão, na comunicação, no perdão, dentro da minha casa, da sua casa também. Jesus ensina a edificar a casa sobre a rocha. E edificar a casa sobre a rocha, sabe o que significa? Ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu. Família bem-sucedida é uma família que obedece à palavra de Deus, ouve e pratica a mensagem do céu. É o gabinete pastoral, é o momento família, essa mensagem de Deus para a sua vida. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Ensina